Boa tarde, tudo bem? Como que você está hoje? Quero compartilhar uma palavra de Deus com você. Eu tô fazendo a leitura aqui do livro de Gênesis e teve alguns pontos que o Senhor me impactou. E um dos pontos que o Senhor me impactou começa na linhagem de Adão, né? Quando vai descrevendo ali os descendentes de Adão. No capítulo 5 de Gênesis, exatamente no versículo 21, fala sobre um homem chamado Enoque. A palavra do Senhor diz que Enoque, ele andou com Deus. Ele teve comunhão com Deus e desapareceu. O Senhor tomou para si. E após esse versículo vai continuando. E nós não vemos mais falar desta comunhão que Enoque teve. Mas lá na linhagem de Lameque, a Bíblia fala de um homem chamado Noé. E quando nós começamos a ler o capítulo 6, o Senhor vai falando da ira dele sobre a terra, né? Que o Senhor estava decepcionado, irado com o pecado da humanidade. E no capítulo 6, no versículo 9, olha o que a palavra do Senhor diz. Este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo e andava em comunhão com Deus. Gente, pensa aqui. Na terra, ele era o único homem justo e andava em comunhão com Deus. A gente não tá falando de um país, a gente tá falando da terra, de toda a terra. O que eu reflito aqui nesse ponto? Que não importa quantas gerações se passaram, quantas gerações vão se passar, quando você se propõe a andar com Deus, a sua fidelidade, a sua aliança com o Senhor vai alcançar uma geração. E eu creio que a geração de Noé foi alcançada pela geração de Enoque, que veio da mesma linhagem, porque você vai vendo a Bíblia falando de outras gerações que não estavam em comunhão com Deus, mas Noé andou em comunhão com Deus. Então o que você está plantando hoje, a aliança que você está fazendo hoje com o Senhor, ela não é perdida. Ela vai alcançar alguém em alguma geração. E outro ponto também que eu quero trazer, que aí a Bíblia vai relatar sobre o dilúvio, e aí chega no capítulo 7... Noé obedeceu tudo no capítulo 6 vai falando exatamente como Deus ordenou, ele obedeceu. E quando é que chega aqui no capítulo 7, no versículo 18, olha o que a palavra do Senhor diz. Ele já estava dentro da arca, o Senhor tinha fechado a porta da arca, enquanto as águas subiam cada vez mais acima do solo, a arca flutuava em segurança sobre a superfície das águas. Isso é poderoso. Não importa a tempestade que você está vivendo. O mundo estava sendo destruído pela ira de Deus. Estava em ruínas. Mas a fidelidade de Noé salvou ele e a casa dele. A terra foi destruída. Todos os seres vivos que ficaram no dilúvio foram destruídos. Só foram salvos que ficaram com Noé. Mas estava o mundo, a chuva comendo solta no mundo, como diz a linguagem de hoje. O dilúvio caindo, a água caindo, mas a arca estava em segurança, ela flutuava. Então não importa a tempestade que você está vivendo, não importa o que você está passando, se você estiver debaixo de uma palavra de obediência, se você estiver em comunhão com o Senhor, você e a sua casa será salvo em segurança. O que está acontecendo de forma externa não afetará você. Então, tudo que você tem dedicado ao Senhor não é perdido. Permaneça. Amém?